Olá, turma, sejam muito bem-vindos à disciplina de Políticas Públicas. Eu me chamo Glenda, você é a professora responsável por acompanhá-los durante esse próximo mês de desenvolvimento das atividades referentes à disciplina de Políticas Públicas. Então, para isso, para a gente entender como é que a gente vai organizar a disciplina, como que vai ser o processo de avaliação, quais são os conteúdos que iremos trabalhar dentro dessa disciplina, eu preparei uma pequena apresentação. Então, turma, antes de iniciar a apresentação dos conteúdos programáticos, do objetivo da disciplina e da forma de avaliação dos alunos, eu gostaria de me apresentar. Então, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, de cabelos cacheados na altura do ombro, eu uso óculos e tenho também os olhos de cor escura. Eu sou nutricionista de formação. Sou mestre também em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente também faço doutorado nesta mesma área. Também tenho em gestão em saúde e também já fui residente na área de saúde da família, né? Então vai ser um prazer poder acompanhá-los durante o processo de desenvolvimento da nossa disciplina. Então, nós temos uma disciplina que ela possui uma carga horária de 30 horas, dividida em dois módulos. O primeiro módulo, ele inicia no período de 21/7, ou seja, abriu hoje, né, a disciplina, e vai até o período de 3/8, e a segunda unidade a gente vai iniciar no período de 4/8 e vai finalizar no dia 17/8. A ementa dessa disciplina é uma ementa que vai trabalhar os modelos de decisão, os papéis dos atores políticos, o papel do parlamento, dos partidos, dos grupos de interesse, das estruturas institucionais da mídia e também do nosso tão famoso ciclo de políticas públicas. Como é que a gente planeja uma política pública? Como é que essa política pública ela é formulada? Como que ela deve ser avaliada? Quais são as etapas e quem são os agentes sociais que participam dessa formulação das nossas políticas públicas? E também qual a importância da sociedade, principalmente para a área da saúde, em que a gente tem a presença dos conselhos de saúde, dentro desse grande ciclo de planejamento, mas também não só do ciclo de planejamento, mas também do monitoramento das políticas públicas de saúde que a gente tem hoje. E além desses fatores, a gente vai precisar compreender também qual o impacto da globalização dentro dessa área das políticas públicas e também quais são as tendências e as questões atuais que a gente tem dentro do campo das políticas públicas. Então, o objetivo geral da nossa disciplina é relacionar os modelos de decisão e o papel dos atores políticos, o ciclo das políticas públicas, a participação da sociedade nesses ciclos, os impactos da globalização nas políticas públicas, bem como as tendências e as questões atuais desse campo de estudo, juntamente com a gestão em saúde. Como objetivos específicos, nós temos compreender as etapas do ciclo das políticas públicas e a sua aplicação na gestão em saúde, considerando os grandes desafios e as limitações dos contextos locais, regionais, nacionais, e a gente sabe que o SUS, pela sua capilaridade, pela sua magnitude, tem alguns problemas relacionados à implementação das políticas públicas, às vezes funcionam melhor em algumas localidades e não tão bem em outras, devido a esses contextos, que são contextos diversos, e a gente vai conseguir observar isso durante a disciplina, porque vocês são alunos que estão espalhados em diferentes polos ao longo do estado do Maranhão e que têm diferentes realidades e que isso tem um impacto direto no desenvolvimento das políticas públicas, no processo de fiscalização e de implementação. Também avaliar a importância da participação da sociedade no ciclo das políticas públicas, destacando os mecanismos de controle social, e aí a gente tem dois mecanismos de controle social muito importantes atualmente dentro do Sistema Único de Saúde, que são as conferências e os conselhos de saúde, que são esses órgãos colegiados e que têm uma composição paritária e que discutem muito as questões relacionadas às políticas públicas. E também discutir quais são os impactos dessa globalização sobre a formulação, sobre a gestão das políticas públicas, né, e essas grandes transformações que tem no Estado e nas reformas que o setor saúde ele passa, né, já desde 1986. Então, a nossa unidade 1, ela começa no dia 21/7, e aí a gente vai começar com alguns fundamentos teóricos, né? Que vai abordar quais são os conceitos de Estado, de sociedade, de gestão em saúde coletiva, e também os conteúdos abordados de uma forma mais ampla, que é também os conceitos introdutórios sobre Estado, sobre a sua função dentro da sociedade,
o papel do Estado nessa formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, o próprio conceito do que seria considerado uma política pública, e também saber diferenciar política pública de política, e também saber correlacionar essas duas grandes áreas, porque elas andam ali bem juntinhas, né, no processo do dia a dia de formulação das políticas públicas. E também falar um pouco mais sobre a questão do controle social e saúde dentro do Sistema Único. Na segunda unidade, o nosso foco vai ser aprofundar esse estudo sobre as políticas públicas, entendendo melhor as teorias e os modelos de análise das políticas públicas, né? Então, a gente precisa compreender quais são as etapas do ciclo de formulação dessas políticas, porque o ciclo ele é grande e as etapas elas podem acontecer simultaneamente ou não. Então, a gente vai saber como é que a gente identifica que esse é um problema elegível para a criação de uma política pública, de um programa em saúde, como que isso entra na agenda governamental, ou seja, como é que isso vai ali para a esfera política, como que a gente formula quem são esses atores que podem estar envolvidos no processo de formulação, de tomada de decisão, de implementação e de monitoramento dessa política pública, e também reconhecer como é que esse problema ele se torna um problema ali prioritário, e aí é muito importante, já adiantando para vocês, a utilização da nossa epidemiologia, né, importantíssimo aqui para a gente conseguir entender quais são os problemas ali que são prioritários a partir da avaliação da situação de saúde dos nossos territórios, e também entender a saúde global, os impactos da globalização, e a gente viu recentemente com a pandemia de Covid-19, como que as doenças no mundo hoje, elas não ficam mais restritas a um território, a gente tem um grande fluxo, né, de trânsito de pessoas no mundo inteiro, então a gente precisa também pensar que as doenças hoje elas não ficam mais restritas a determinados territórios, né? E a gente tem o impacto da economia sobre esse sistema globalizado, que incide também em uma série de questões relacionadas à aquisição de insumos, por exemplo, aquisição de tecnologia, e isso tem um impacto direto aí no tratamento de muitas doenças. Como atividades avaliativas, nós vamos ter o fórum de mobilização, que aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque a gente vai trabalhar, né, situações que são situações reais do nosso cotidiano, né, do surgimento de algumas políticas públicas, em que a gente vai conseguir discutir, refletir o papel dos vários atores aí que estão envolvidos nesses processos de formulação das políticas públicas, mas também a gente vai conseguir estimular a participação de vocês, a gente vai conseguir analisar criticamente, né, essas situações problema, e também o diálogo entre os estudantes. E para a atividade da situação problema, a gente também escolheu uma política pública para estar abordando com vocês, para estar avisando a questão da aplicação dos conceitos teóricos, a tomada de decisão e também a proposição de soluções. Então, eu acredito que vai ser uma disciplina enriquecedora, em que a gente vai debater muito, né, as políticas públicas, em que a gente vai conseguir também entender vários conceitos teóricos que são importantes para a gente fazer análise das nossas políticas públicas. E eu encerro aqui a apresentação da disciplina com uma frase, né, que a saúde é direito de todos e ela é dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças. Então, esse é um parágrafo que faz parte do artigo 196 da nossa Constituição Federal do Brasil. Então, até breve, turma. Eu espero vocês também na nossa primeira aula síncrona, e que vocês façam bom uso do material, e qualquer dúvida, estou à disposição.